Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E no triálogo de hoje, o tema é o profissional de vendas. O vendedor nasce vendedor? Alguém que não tem tino comercial pode se tornar um bom vendedor? A venda é uma arte ou é uma ciência? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Uma das profissões mais antigas do mundo é a profissão do vendedor. Hoje, mesmo com o advento do comércio eletrônico, com loja online, as lojas físicas cada vez mais apuram os processos seletivos para a contratação de vendedores. Só que a gente ainda percebe algumas gafes muito presentes na prática dos vendedores. Para poder dar uma consultoria e esclarecer um pouquinho mais sobre essa natureza da venda, eu trago aqui hoje 2 consultores de venda, 2 professores, 2 acadêmicos sobre essa questão. O professor Eurípedes Pedrinha e também o professor Ivan Passos. Antes de começar o nosso programa, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Posso ajudar? Tô só olhando, tá? Qualquer coisa eu te chamo. Ah, tá. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom, qualquer coisa eu chamo. Gerson Figueiredo. Tá bom, depois eu chamo, tem tá, mais de Gerson? um, Mas só você pode qualquer coisa, tá? confundir, Se tá for bom? qualquer coisa eu chamo. Ô, porra! Posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, Gerson. Figueiredo. Já posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, ô Gerson. Figueiredo. Então, Pedrinho, diz que o vendedor ele precisa ser atencioso, né? Mas eu acho que esse nosso companheiro foi atencioso um pouco demais, né? Olha, vendedores, de modo geral, eles precisam de resultados. E eles sofrem pressão por resultados o tempo inteiro. Isso muitas vezes complica o tipo de atitude e comportamento deles no salão de venda. O cliente quer atenção sim, o cliente precisa de acompanhamento sim, mas em qualquer atendimento de vendas, o ritmo é determinado pelo cliente e não pelo vendedor. O vendedor precisa vender, mas toda a estrutura de venda está ali para o cliente comprar. Então a gente sempre tem que saber dosar a cada circunstância, a cada momento, o tanto de atenção que a gente está prestando para um cliente no momento da compra. Exato. Ivan, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente pensa num vendedor, ele é um indivíduo que nasce com um dom ou é uma habilidade treinável? A pessoa pode aprender a ser vendedor ao longo da vida por meio de técnicas? Sim, ele pode, com certeza ele pode ao longo do tempo, vamos dizer assim, se aperfeiçoar cada vez mais. Tudo depende da vontade da pessoa. Eu conheço pessoas que são fantásticas em atendimento ao público, é bastante descolado conversar com os amigos, mas quando entra numa venda mesmo, acaba travando ali nas 4 rodas, né, que se diz. E pessoas que são bastante persistentes. Um exemplo rápido, eu tive um funcionário que quando ele ia para uma festa, ele era o famoso pilar de festa, ficava travado ali, não conseguia se comunicar, não conseguia paquerar ninguém, né? E quando a gente colocava ele para vendas, ele era um leão. Ele conseguia arrebentar no mercado, assim, conseguia fazer boas vendas. Então vai muito da pessoa ter a iniciativa. A paquera é um tipo de venda também, Sim, né? Ele está vendendo a si mesmo. Com certeza, com certeza. Aliás, pode ser até um treinamento, né? Para quem quer trabalhar com vendas, né? Comece vendendo assim. Ou para quem quer paquerar. Isso. Faz treinamento de venda. Mas uma coisa importante assim, eu acho que qualquer coisa que você queira, você pode se treinar para fazer. É óbvio que alguns indivíduos nascem com características inatas que predispõem para uma coisa ou outra. Conhece alguém que toca bem de ouvido desde que é garoto? Nasceu com algum talento, uma facilidade, que não significa que quem não o faz não possa treinar um instrumento. Então, é possível treinar, é possível desenvolver muito por treinamento. Óbvio que quem não nasceu com essas características vai ter que se esforçar mais no treinamento. Exato. Vai ter que compensar a ausência de um talento inato com mais empenho, mais esforço, mais persistência, mais treinamento, com certeza. Pois, o Pedrinho, quais são as gafes mais comuns que o vendedor comete, assim, que você lembraria? Assim? Bom, além da inconveniência, já vamos pegar do vídeo para frente, né? Além da inconveniência de não deixar espaço para o cliente, eu acho que usar palavras para descrever os produtos que são palavras do meio dele, que não necessariamente explicam, elas impressionam.
mas elas não necessariamente geram nenhuma percepção de valor para o cliente. O cliente está ali olhando e não está alcançando o que aquilo significa. Pressupor, quando o vendedor pressupõe, às vezes a pessoa passando na frente de uma vitrine, ele já vai para a vitrine, lembra da pressão de venda, vai para a vitrine buscar o cliente, e, bonito não, e às vezes o cliente está achando feio. E principalmente, para mim a pior de todas as gafes, é ele tentar vender uma coisa que ele ainda não entendeu a necessidade ou o desejo do cliente dele. Ele simplesmente é um acelerador de frases, ele fica o tempo todo e a todo instante repetindo a descrição de um produto, sem necessariamente criar um vínculo entre o que o produto faz e o benefício que o cliente recebe. E vender, em essência, é conseguir apresentar o benefício daquele produto. Porque a pessoa não compra o produto, ela compra o benefício. Ela compra o que vai ganhar com isso, entendeu? O Ivan, você lembraria de alguma outra gafe assim, que é bem comum nesse mercado? Sim, nossa, a gente tem muitas, mas vamos lá, um exemplo bem corriqueiro que eu já vi acontecer. Você treina o vendedor para ele ser... Existe até alguns livros que falam assim, você tem que matar um leão por dia. O leão, no caso, que tem que matar seria o cliente. Então você treina o vendedor para ele ser uma pessoa muito arrojada e superar, vamos dizer assim, até as expectativas do cliente. E esquecem que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o cliente, conhecer o cliente, saber quais são as necessidades do cliente, para aí sim você poder oferecer o produto certo para a pessoa certa. Né? Tem uma falha que é bem comum, que é o vendedor fazer um julgamento a partir da aparência do cliente. Ele olhar e falar, eu acho que esse cliente não tem perfil para comprar determinado produto. Aí, nesse caso, eu fico imaginando um vendedor que está numa loja lá em Orlando, está em Miami, e aparece um senhor vestido dessa maneira. Então, um cara que chega, ele poderia perder uma boa venda se julgasse pela aparência, né? Sim. Eu tenho um exemplo rápido, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, alguns dias atrás, né? E eu estava vendendo produto de curso de inglês pelo videocassete. Faz um tempinho, né? E nisso me aparece um senhor idoso com um chapeuzinho, sabe aquele que fica rodando o chapeuzinho na mão? E a senhora atrás dele. Né? E falou assim, eu queria comprar um curso desse de inglês para minha sobrinha que está vindo aí. Eu falei, tá bom, mas não, posso, né? Ofereci o produto, falei o preço. Quando eu falei o preço, ele rodou mais rápido ainda o chapeuzinho. E eu estava ali pensando assim, poxa vida, como é que eu posso ajudar esse senhor que vai ajudar a sobrinha dele? Enfim, o preço era X, eu diminuí o máximo possível, ele ainda estava relutante. Ele era muito humilde, sabe, aquele do interiorzão mesmo, lá bem interior mesmo, né? Enfim, baixei o preço, eu zerei, Pedrinha, eu zerei a minha comissão. E falei assim, olha, eu não vou ganhar comissão, faço isso para o senhor para ajudá-lo. Olha, muito obrigado, meu filho, o senhor pode entregar também? Falei, pronto, agora já tomei prejuízo, né? Além de ganhar comissão, eu vou ter que entregar. Falei, não, eu levo sim, mas uma coisa importante, para o senhor ter esse curso, o senhor tem que ter uma televisão e um videocassete. Ele humildemente olha para a patroa, né? Patroa, a gente tem esse videocassete lá? Tem sim, ok. Resumindo, eu fui levar o curso para a casa dele, meu amigo. Sabe quando você aperta o botão, tinha a campainha, quando aperta o botão da campainha faz aqueles barulhos, não, pronto, você já entendeu. Era uma mansão onde ele morava, me aparece um empregado, o senhor pode aguardar um momento na antessala, que a gente vai chamar a pessoa, e me aparece ele. Quando me aparece ele, eu posso fazer um cheque em 3 vezes? Eu falei, eu vou bater. Foco principal, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o visual, ele não quer dizer tudo, né? A gente tem que fazer um pouco mais de trabalho, sentir mais o seu cliente, né? Perguntar para que ele quer aquele produto. Na verdade, eu acho que o desafio ele é ainda maior. O politicamente correto hoje diz que você não pode julgar pela aparência e costuma te crucificar, mas é antagônico. Nós julgamos pela aparência. Um dos nossos sentidos, e inclusive por senso de sobrevivência, é identificar a aparência para saber se há risco ou não. Então, estereótipos fazem parte, sim, do nosso modelo de julgamento. Um vendedor profissional, ele precisa lutar contra essa tendência natural e entender que na posição de vendas dele, qualquer que seja o cliente que entre, é um cliente com potencial de compra. Isso. É difícil, e aí é que volta o treino. Porque nunca é numa terça-feira às 2 da tarde. É na sexta, às 18h30, que entra alguém que não está tão bem vestido, que não tem uma postura o cara tão tá assim. Doido para ir embora. E é o momento em que você desdenha.
Diferente de você, eu já cometi essa gafe desdenhando. Desdenhando, vendendo um produto de valor agregado grande. Eu vendia carro. E ao vender carro, o cara estava de bermuda, uma camisetinha, olhando um carro que custava R$70 mil na época. E no fundo ele terminou por me perguntar como é que ele fazia para levar o carro no mesmo dia que ele queria viajar. Eu desdenhei dele e falei que sentia muito, que só podia tirar o carro com o carro quitado. Era uma cesta, não tinha jeito. E eu fui embora. Ele voltou com a bolsa. Ele voltou com a bolsa com R$70 mil e jogou na mesa para mim. Ele trouxe em espécie R$70 mil. Ele era narcotraficante. Não, eu o conheço, hoje eu conheço a família dele, ele foi no banco e exerceu todo o poder de dinheiro dele e fez um saque de R$70 mil não programado. Imagina esse cara chegando com nota de 2, de 5, amassadas. Não, notão, e ele foi super polido, ele falou, eu entendo a sua posição, compra, eu estou esperando no café o meu carro. E nunca mais esqueci, a gente não pode, mas é difícil. Mas a gente tem que se treinar para isso. Exato. Diga. Pedro, eu acho que talvez a parte da... É como se fosse a famosa história do livro, né? Você não julga a capa... Como é que é? Você não julga o livro pela capa. Isso era muito bonito tempo atrás. Hoje, a capa faz parte do livro. Então você tem sim que ter uma boa envergadura aí na capa. Mas essa é uma das ferramentas que a gente utiliza para sensoriar, vamos dizer assim, o cliente. Primeiro... Mas não é só o único. A gente percebe a habilidade de vendedor quando o entrevistado busca analogias com livros, estando na livraria Logos, já tentando trazer o nosso público para essa realidade. Uma outra questão aqui que eu gostaria de falar é o seguinte. Hoje a gente vive um advento de lojas eletrônicas, comércio eletrônico, essa virtualização das relações comerciais. Nesse contexto, a gente poderia falar que o vendedor corre o risco de se tornar um profissional como um ascensorista, como um datilógrafo, ser um profissional do passado, ele pode perder espaço nessa lógica. Excelente. Curto, médio, longo prazo ou na era das galáxias? Eu não sei. Hoje eu não consigo enxergar um mercado que funcione sem o profissional de vendas. Quando veio o rádio, falou-se sobre o fim da mídia impressa, quando veio a TV, o fim da mídia radiofônica, quando veio a internet, a impressão descentralizada, residencial, o fim das gráficas, e com a internet o fim do papel. E nós só vimos as coisas se tornando cada vez mais contíguas. Mas o ascensorista dançou. Só para quem tem 20 anos, sabe, a partir daí, assessorista era aquele cara que ficava dentro do elevador porque as pessoas não sabiam que botão apertar e como fazer para subir e descer. Ah, obrigado, eu não sabia o que era um ascensorista. Esse cara, você veio do interior, né? Esse cara, ele imaginou que a profissão dele fosse para sempre. Sim. De novo, depende do curto, médio e longo prazo. O ascensorista, se você observar uma profissão de pouquíssima agregação de valor, ele existiu por duas razões ao longo do tempo. A total ignorância de um povo quanto ao uso do elevador, total ignorância, e a segregação, o estilo, o status de alguns prédios de oferecerem o ascensorista como luxo. Isso foi uma coisa que ficou muito ultrapassada, mas nós levamos 30 anos para nos livrar disso, que é uma coisa sem nenhum valor. O papel do vendedor, ele tem uma agregação de valor muito maior. Ele ajuda a entender necessidades, a adequar usos e aplicações, ele esclarece dúvidas, ele dá credibilidade a um processo que gera angústia. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Mexer no bolso envolve angústia, envolve dúvida, envolve a capacidade de poder voltar atrás e garantias. Por mais eletrônico que seja, a gente pesquisa um livro. De novo, vamos aproveitar. Hoje em dia, um dos produtos que mais se vende pela internet é livro. A gente pesquisa e compra muito livro pela internet. E nem por isso a gente deixa de gostar de passear por uma livraria, conversar com um profissional sobre os lançamentos, perguntar sobre uma edição antiga. Existem ainda os papéis, eles mudam. É possível que ao longo do tempo e as novas tecnologias, holografia, realidade ampliada, um monte de coisa nova que eu ainda não consigo vislumbrar. Isso vai certamente alterando o papel e a percepção de valor do vendedor no processo. Mas hoje... Fica o convite para você, então, de conhecer a Livraria Logos, aqui do Shopping Jardins, tomar um café junto com a gente, né? Porque a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo.
Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está conversando sobre o profissional de vendas. Para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui Eurípides Pedrinha, ele que ministra treinamentos aí para vendedores em todo o estado, e também o Ivan Passos, que além de professor, é um excelente conferencista que você pode conhecer. Vai conhecer um pouco mais do nosso programa e pode conhecer a sua empresa também. Nesse bloco eu trago as perguntas que foram apresentadas pelo público. Mas antes de as perguntas, Ivan, você queria fazer uma complementação em relação ao bloco anterior, né? Perfeito, perfeito. O que está acontecendo no mercado, né? Uma frase que eu acho que é fantástica, que é assim, um exemplo, tá? Na guerra não é o mais forte e nem o mais inteligente que vai ganhar. Quem vai ganhar a guerra é quem se adaptar mais rápido e melhor às mudanças que estão acontecendo. Então, assim, hoje um vendedor, ele não pode usar as mesmas técnicas, as mesmas características de um vendedor que, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, curto espaço de tempo. Hoje, um cliente, quando ele vai numa loja, por exemplo, comprar um celular, praticamente o cliente faz um estudo dentro da casa dele, na internet, sabe quais são as especificações do produto, do aparelho. Quando ele vai para a loja comprar um celular, o vendedor ele tem que estar muito mais preparado do que era tempo atrás. Tempo atrás, o vendedor ele praticamente era como se fosse um médico. A gente ficava totalmente à mercê do vendedor. E o que ele falava e impunha, a gente aceitava. Hoje, acabou isso. Hoje, nós temos aí, coitado de quem trabalha com celular hoje. Porque assim, todo mês aparece o quê? Uns 15 novos produtos. Então, o vendedor ele tem que estudar aqueles produtos sempre, para saber do que se trata. Mas o cliente, quando vai na loja, ele já diz especificamente o que é. Então, você tem que cada vez mais estar se aperfeiçoando nessa arte, né? Então, é importante isso. Então, assim, hoje, um vendedor, você vai ter que estudar sempre, né? Quem mandou trabalhar na área de marketing, né? Hoje a gente trabalha 24 horas por dia. Esses livros aqui a gente tem que estar todo dia mastigando e quando acaba, você nunca acaba. É algo perene, né, que a gente chama. E novamente fazendo menção ao ambiente de livraria Logos. Olha só que vendedor. Professores te dando entrevista, né? Gente, então vamos às perguntas do público e essa foi a primeira. É possível ser vendedor e sincero simultaneamente? Daniara Corona Colatina. Com certeza, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para ser um vendedor, um bom vendedor, é complicado. Algumas coisas que eu vou dizer vai entrar um pouquinho em choque, em conflito, mas eu acho que o objetivo é esse. Se você quer ser um vendedor, você tem que gostar do produto, primeiro. Tem que gostar do produto. E outra, uma das características principais que eu vejo que um vendedor tem que ter, ele tem que gostar de pessoas. Então você teria que conhecer o teu cliente, saber o que ele quer e oferecer o produto certo para ele. E aí então você está trabalhando sim com a honestidade, que é oferecer o produto certo para a pessoa certa. Acontece uma história muito rápida, onde um vendedor, para mostrar serviço, ele vendeu uma televisão de 60 polegadas para uma pessoa e bateu a meta do dia. E uma televisão de 60 polegadas naquela época era algo absurdo. Quando ele bate a meta, o gerente fala, poxa, parabéns, você vendeu sua televisão, para quem você vendeu? E aí ele fala para aquele senhorzinho lá, de novo, o senhor humilde. Aí o gerente foi lá, bateu um papo com o cliente. O senhor gostou da televisão? Onde você vai? Ah, eu vou pegar essa minha televisão, 60 polegadas, e vou colocar no meu barraco. Eu moro no morro lá, uma barraquinho lá de 10 por 10, e vou colocar ali. O gerente vai e fala, olha, a tua casa é muito pequena para televisão. A melhor televisão para você, e aí ele oferece uma televisão um pouco menor, enfim, e o cliente adora. Ele vai e demite o vendedor. E aí então por que acontece isso? Porque não adianta nada você vender um produto extremamente caro para uma pessoa, nesse caso, nessa situação específica, sabendo que ele não vai conseguir, primeiro não vai conseguir, vai ter dificuldade de pagar. Segundo, quando ele estiver lá vai ter um monte de gente querendo pegar emprestada essa televisão. Então você está vendendo um produto errado, a pessoa, vamos dizer assim, que não é aquele o contexto. Então você pode sim e tem que ser honesto. E o cliente ele percebe isso. Ou ele vai perceber na hora ou depois, poxa vida, me passaram a perna. E aí você perde várias outras vendas. Vamos para a próxima pergunta. Muitos vendedores focam tanto na venda que esquecem que antes de vender o produto, eles precisam vender a imagem de alguém de credibilidade. Thiago Gonçalves, Vitória. Bom, credibilidade é tudo, né? A gente está falando de imagem de credibilidade, imagem de alguém, tanto a imagem do vendedor quanto da empresa que ele representa, do produto que ele comercializa, fazem parte do pacote. A gente não compra isso de modo dissociado.
Você não compra um bom produto na mão de alguém que você considera um pilantra. Novamente, a pressão por resultados muitas vezes faz com que as pessoas acelerem o processo, queimem etapas. Mas é óbvio que a construção de um relacionamento duradouro, que a construção de um relacionamento de valor, mais ainda, de uma construção de uma relação que é percebida como boa, que é o que faz você vender hoje e sempre, passa por você manter uma imagem de credibilidade e não só na imagem. Não é uma imagem de fachada. Em todos os detalhes da transação comercial, né? É marcado, como o nome já diz, é uma marca, é um símbolo, um sinal, uma referência de credibilidade. E ela está na forma como você aborda, na forma como você precifica, na maneira como você combina e contrata o negócio com o seu cliente. É óbvio que credibilidade é, tanto quanto preço, uma variável de escolha. Combina, contrata e entrega, né? Combina, contrata e entrega. E em todo esse processo há a necessidade de credibilidade. Vamos para a próxima pergunta. Um erro bem frequente das vendedoras é o excesso de intimidade. Outro dia estava no shopping com meu marido e a vendedora o chamava de meu amor. Na hora retruquei: fofa, o amor é meu, você é apenas uma vendedora. Karen Calegari, Vitória. Essa foi ótima, né? Você tem que ter, novamente, né? Tem que ter esse tato, né? A gente quer atender muito bem o cliente. E às vezes o exagero, ele não é bem-vindo. Além de soar falso, ainda é agressivo. Você imagina para a mulher que é ciumenta, ouvir outra mulher chamando o marido de meu amor. Isso pode dar briga, isso pode dar briga. Rapidinho, nessa de querer atender muito bem, eu fui a um restaurante bastante conhecido aqui na cidade. E quando você vai entrar no restaurante, eles eles pedem o teu telefone para fazer um cadastro, no caso. E nisso eu tinha ido com a minha esposa, naquele restaurante. Mas 2 semanas atrás eu tinha ido com uma reunião com os amigos naquele local. Então eles tinham o meu cadastro. Quando eu cheguei, né, no restaurante, falei: olha, eu trouxe minha esposa, né? Pois não, o nome da esposa, desculpa, o telefone da esposa. Aí ela falou, né? Ela foi lá e cadastrou. Quando veio a minha vez, né? Ela digita: ô, senhor Ivan, bem-vindo novamente. Eu não podia perder a oportunidade, né? Eu falei assim: agora você explica para minha esposa o que eu falei para ela que era o primeiro dia que eu vim aqui. Isso deu desespero na moça. A minha esposa já me conhece, já sabe que eu sou brincalhão. E falou assim: muito bem, e agora? Eu quero que você me explique. Entrou no jogo para piorar a situação da atendente, né? Olha, depois a gente teve que desarmar, né? Falando: não se preocupa, eu já tinha avisado, aliás, eu a trouxe aqui porque a última vez eu fui muito bem atendido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Rápido, o último é um exemplo famoso do motel. A pessoa todo dia ia no motel às meio-dia, ficava ao meio-dia, almoçava e ia embora. Uma vez ele chegou e não tinha dinheiro para pagar. Como ele não tinha dinheiro para pagar, o gerente do motel falou: avisa que hoje para ele é cortesia. E aí, porque ele sempre vem aqui, é um cliente nosso. Pedrinha, perdeu o cliente, nunca mais ele apareceu. Sem comentários. Vamos para a próxima pergunta. Recentemente estive em um restaurante na Praia de Manguinhos e quando pedi caranguejo, o garçom disse que era melhor não pedir, pois estavam muito pequenos. Fiquei admirado com a honestidade dele e me questionei: o vendedor deve ser fiel ao empregador ou ao cliente? Jackson Rodrigues, Serra. Mas eu acho que ele foi fiel aos dois. Eu acho que ele foi rigorosamente fiel ao cliente, no seu momento de consumo, e ao empregador mantendo um cliente fidelizado. Mas o empregador tentou empurrar aquele caranguejo pequeno. Quem te falou? Ele colocou disponível para venda? O empregador manteve disponível para venda o caranguejo pequeno. Sim. Caso ainda ciente de que o caranguejo está pequeno, ela dissesse: mas estou com muita vontade, eu aceito ainda assim, seria uma venda honesta. Não foi empurrado e não foi mentido sobre o fato de que o caranguejo não estava na sua melhor forma. Mas pelo contrário, ao dar a opção para o cliente, ele manteve a credibilidade dele e do estabelecimento, como nós dissemos há pouco, manteve uma cliente satisfeita, que deve dizer isso nos seus meios de amizade, que está dizendo isso agora no ar no seu programa, e assim, pegando da primeira pergunta, é muito possível e é indicado ser um vendedor que faz uma venda com a verdade. A gente precisa usar uma ética contratualista. Aquilo que está combinado é entregue. O caranguejo está pequeno.
ele está disponível para você. Muito pior seria dizer, num restaurante aqui em Manguinhos você não tem caranguejo? Isso. Aí a imagem seria muito pior. Eu tenho, mas está pequeno. E tem gente que gosta do caranguejo pequeno também, que fala que é Vai melhor. saber. Mais fácil. Vamos para a próxima pergunta. Vendedor de calçado recebe adicional de insalubridade? Se não recebe, mereceria, pois aguentar chulé o dia inteiro não deve ser fácil. Patrícia Mello, Vitória. Ossos no ofício, né? Ossos no ofício. Se fosse assim, o dentista também teria que ter, né? Várias outras profissões. Faz parte, gente, faz parte, né? De repente pode até agregar um produto a mais que está vendendo. Olha, a gente tem tênis pé Baruel, hein? Talvez. É cômico, é incômodo, mas não é insalubre. É cômico, é incômodo, mas não é insalubre. Maravilha. Então essas foram as perguntas apresentadas nessa edição. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente apresenta indicações de leitura para você que quer saber um pouquinho mais sobre o universo das vendas. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Triálogo, que hoje trialogou sobre o universo das vendas. A gente tem aqui dois consultores e conferencistas do nosso estado, Eurípides Pedrinha e também o Ivan Passos. Ivan, que indicação de leitura você traria para o nosso telespectador? Perfeito. Posso ser duas indicações? Duas indicações rápidas. Primeira é uma bem básica, gostosa pra caramba de ler. Você lê num dia o livro. Dá para passar isso para o teu filho também, enfim, pode até professores podem passar. É um bem simples. Quem mexeu com o meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? É um livrinho pequeno, curto, mas ali eu creio que ele vai explicar com certeza o que vai acontecer em 2015. Quem mexeu no meu queijo? E o outro, um pouco mais forte, onde a gente estudou esses livros aí até na pós-graduação, que é As 5 Forças de Michael Porter. Então pega o Michael Porter, o livro da capa azul do Michael Porter, agora Administração Moderna, enfim, Michael Porter, e tem lá, está comentando sobre as 5 forças de Michael, as 5 forças, né, para você entrar no mercado. São esses dois livros. Maravilha. Olha, muito obrigado mesmo, valeu. Foi um grande prazer estar aqui, junto com o Pedrinha, um grande amigo, né? E enfim, aqui num local que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Que é a cultura. Mais um merchan gratuito. Pedrinha, obrigado também pela sua vinda aqui. Que indicação de leitura você apresentaria para o nosso telespectador? Olha, quem estiver interessado em entender o processo de venda e melhoria do processo de venda, tem um livro do Friedman que chama Não Obrigado, Estou Só Olhando. É um livro que descreve adequadamente o processo de vendas, suas etapas e indica ótimas posturas para os vendedores fugirem dessa frase que é a resposta natural para o posso ajudá-lo? Não, obrigado, estou só olhando do Friedman, é a minha indicação de hoje. Maravilha. E hoje no programa a gente ficou mais focado nessa questão do vendedor, mas o cliente também não é fácil, né? Ah, sim, perfeito. Eu acho que seria interessante, né? Enfim, fazer um outro trabalho também, não falar somente sobre o cliente, né? Falar somente sobre o vendedor, né? Mas também envolver o cliente, né? Rápido, eu fiz um trabalho uma vez com alguns alunos, onde eu perguntei qual era a diferença, né? Como é que foi o atendimento? Todo mundo fala sobre atendimento ruins. Aí eu pergunto, e o cliente alguma vez também já foi agressivo com vocês? A maioria também comenta isso. Então os dois lados a gente tem que estar estudando, os dois lados. A diferença de um para o outro é só o balcão, são pessoas. Tá aí, então fica aí um convite para a gente conversar sobre esse tema, trialogar sobre esse tema. Eu agradeço a você que nos assistiu até esse momento e peço a sua participação também lá na nossa página. No Facebook é facebook.com/triálogo na TV. Lá você sugere temas, entrevistados e ajuda a gente a fazer esse programa. Você também pode procurar, você pegou esse programa pela metade, quer assisti-lo na íntegra, quer indicar para alguém, vai lá na página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição completa e todas as outras que a gente realizou. Eu te agradeço pela audiência, pela paciência e te espero numa nova edição do Triálogo. Um forte abraço e até lá! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria.